Frida Kahlo Calderón. Você certamente já ouviu falar de Frida Kahlo, a pintora mexicana, extremamente famosa, que hoje é um símbolo da resistência e da força feminina. Algumas pessoas, no entanto, apesar de admirarem o trabalho de Frida e tudo que ela representa, não conhecem exatamente o Kahlo. Desde sempre foi marcada pelo sofrimento, pela decepção e pela vontade de seguir adiante. Aos 6 anos, ela contraiu uma doença chamada poliomielite, que causa danos sérios à medula espinhal. Por conta da enfermidade, ela precisou ficar deitada em uma cama por 9 meses. Passando quase um ano deitada, Frida desenvolveu problemas do físico, o que provocou o crescimento desproporcional de seus membros e obrigou a garota a mancar durante a infância. De todas as formas possíveis, ela tentava esconder essa característica das demais crianças e pessoas com quem convivia fora da família. No entanto, isso não evitou que, desde cedo, além da doença, ela precisasse enfrentar a tortura de bullying. Por isso, durante a infância, seus amigos eram principalmente outras crianças que também eram afastadas do amplo convívio social por algum tipo de anormalidade. Todas essas dificuldades enfrentadas ainda em idade muito jovem, entretanto, não impediram que Frida Kahlo chamasse a atenção por sua perseverança desde cedo. Com o apoio do seu pai, a garota driblava suas limitações físicas e chegou a praticar uma série de esportes como futebol, natação e até mesmo alguns tipos de luta, o que, à época, era um esporte ainda mais masculino do que nos dias de hoje. Acompanhando o trabalho de seu pai com a fotografia, ela aprendeu os primeiros conceitos sobre a arte e o detalhismo e, posteriormente, utilizou tudo o que havia aprendido para criar um estilo bastante peculiar, original e próprio, onde depositou generosas doses de emoção e de nuances de sua dolorosa vida pessoal. Em setembro de 1925, quando ela tinha 18 anos, se envolveu em um acidente de ônibus, junto com seu amigo Alejandro Gomes. O ônibus, onde ambos estavam, se chocou com um bonde, fazendo com que a Frida sofresse seríssimos ferimentos pelo corpo. Ela teve ossos fraturados nas costelas e na pelvis, o que fez com que ela voltasse a viver em cima de uma cama por anos. Kahlo, que já havia residido de forma esplendorosa a tantas... Como é que é o nome desse negócio? Making off, né? Depois eu vou fazer uns vídeos só de making off. Kahlo, que já havia resistido de forma esplendorosa a tantas dificuldades impostas pela vida, usou o acidente também como uma espécie de motor para investir em sua carreira artística. Com uma tela improvisada pela família, que lhe permitia pintar enquanto deitada, ela desenvolveu uma série de obras de arte que acabaram por entrar para a história. Frida casou-se em 1929 com fumo do dia. Ô, cara chato. Frida casou-se em 1929 com Diego Rivera, um artista também mexicano conhecido por suas grandes pinturas em muros. Ativista contra o capitalismo, Rivera não era grande apreciador da arte feita em quadros, já que apreciava que essas pinturas acabavam por ficar enclausuradas em grandes mansões, nas mãos justamente daqueles que supostamente mais se beneficiavam de um sistema capitalista com o qual ele não concordava. Em suas obras, normalmente pintadas em público, para que pudessem ser apreciadas pelo maior número de pessoas possível, Diego retratava o poder do povo mexicano, em especial no período pré-colombiano, seus heróis e suas histórias de resistência. Rivera, apesar de compartilhar as inspirações artísticas com sua esposa, não foi um bom marido, principalmente por conta de seus múltiplos casos de infidelidade. Kahlo sabia que seu marido não era fiel e constantemente a traíra.
inclusive com sua irmã Cristina, mas ela não deixava por menos. Carlo, alegadamente, era bissexual e seu marido não via problema em saber que ela se relacionava com outras mulheres durante seu casamento. Ele não aceitava, no entanto, que ela tivesse amantes homens. O machismo impera até aí, né? Pode pegar a mulher, mas homem não pode, não. Mesmo assim, o troco triunfal veio quando Carlo e Diego ofereceram asilo ao comunista Leon Trotsky. Que lamento, que nome é esse? Leon Trotsky. À época, na faixa de 60 anos de idade. Frida, ainda na casa dos seus 30 anos, tinha à sua disposição amantes muito mais atraentes, obviamente, mas foi impulsionada pela vontade de vingar-se da infidelidade do seu marido, que inclusive havia dormido com sua irmã. Ironicamente, no final das contas, Diego viu sua esposa vingar-se justamente com um dos seus maiores ídolos. Cansada de todas as infidelidades praticadas pelo marido, Frida Kahlo decidiu divorciar-se de Diego, ainda que mantivesse contatos profissionais, ocasionalmente se encontrassem. Desenvolveu mais uma série de pinturas incríveis durante o resto de sua vida, mas fora acometido por um sério problema de saúde em 1940, que fez com que ela novamente precisasse ser internada em um hospital, ainda quando estava sob cuidados médicos. Diego pediu a sua mão em casamento novamente, ela aceitou. Sua saúde, entretanto, não melhoraria nunca mais. Em meados de 1950, ela precisou amputar uma perna por conta de uma gangrena, o que a forçou, inclusive, a participar de uma exibição artística deitada em uma cama. Poucos anos depois, em 1954, ela acabou falecendo por conta de uma pneumonia. É isso aí, gente, uma breve biografia da Frida. A primeira coisa que a gente tem que refletir dentro desse apanhado de dores e sofrimentos da Frida seria o seguinte: se nós tivéssemos como sondar a própria Frida hoje, questionar a própria Frida hoje, em 2022, se a vida dela valeu a pena, se eliminássemos todas as dores, deixássemos apenas as alegrias, se ainda assim a vida teria valido a pena, o que será que a Frida ela poderia ter respondido partindo dessa reflexão e dessa análise? A vida é uma vida de lutas, de dores, mas também de prazeres, de alegrias. A vida não é só uma vida de alegrias e não é só uma vida de tristezas. Epicuro, o filósofo, do estoicismo, que inclusive nós já estudamos aqui, ele faz uma colocação importante quanto à própria condição humana, que o ser humano ele tomba entre o prazer e a dor. E a abordagem que ele faz é uma chamada de atenção para a questão do... Ativei o microfone de vocês, tá, gente? Para a questão do entendimento dessa realidade da vida. Então, nesse sentido, a fala de Epicuro ela se conecta muito com o pensamento de Nietzsche. A vida é dura, a vida é luta, essa é a realidade da vida. Dentro de um processo de uma filosofia mais pessimista, e o que seria uma filosofia pessimista, de Schopenhauer, de Nietzsche? O pessimismo dentro da conotação que em muitos momentos nós damos, a fala pessimista, é uma pessoa que, às vezes, tende a enxergar as coisas num só aspecto, que é geralmente negativo e pessimista. Ninguém tem, gente, uma percepção sobre futuro.
Ninguém tem garantias quanto ao futuro. Então, você analisar dentro de um ponto de que vai dar errado, esse não é o sentido de pessimismo que esses filósofos, Schopenhauer, Nietzsche, eles trabalham. O sentido de pessimista no qual esses filósofos trabalham é o sentido de Epicuro, para dizer, não tem como negar que a dor faz parte da vida. Não posso negar isso. Negar isso não resolve as minhas questões. O negacionismo da dor, no seu aspecto objetivo e subjetivo, não resolve as nossas questões. Dizer que a vida é muito linda, que a vida é maravilhosa, essa visão poética, não é nem poética, é romantizada e cega de um positivismo extremado, é negar o seguinte, a vida não é só maravilhosa, a vida não é só alegrias, a vida não é só afetos, construção, a vida é também perder, é também tristeza, é também sofrimento, é também 35 cirurgias, foi no caso da Frida. E uma coisa que a gente tem que buscar refletir partindo desses filósofos é o seguinte, tá, então se a luta, o caos faz parte da vida, como que eu consigo enfrentar isso? Como que eu consigo lidar com isso, com a dor, com a luta? Porque uma coisa é eu ter consciência, ó, então tá, a vida eu já percebi, a vida é luta. Tá. Mas como é que eu vou enfrentar isso? Como que eu vou lidar com as minhas próprias dores? Eu crio um processo de fortalecimento com a dor, de consciência sobre ela? Como é que eu vou lidar com isso? É a grande questão. E aí que entra a maravilha da experiência de Frida, porque nós vamos ver uma mulher que desde tenra idade, é menina ainda, enfrenta os seus primeiros desafios. Então ela fica com uma perna mais fina do que a outra, ela fica camada durante um tempo. E aí, para uma criança já enfrentar essa realidade é muito impactante. Porque é como se a vida já apresentasse de cara uma resposta, um posicionamento de como que é a batalha. Porque viver é uma batalha. Mas não é uma batalha no sentido de que o alvo, o inimigo é o outro. Não. É uma outra perspectiva. E nesse sentido, eu gosto muito da colocação de Gandhi, quando ele vira e diz assim, eu irei ao Paquistão. E aí o pessoal acha estranho, né? Ele fala, Gandhi, mas qual que é a necessidade de você ir ao Paquistão? E ele diz, eu irei ao Paquistão para mostrar para os hindus daqui e os muçulmanos de lá que os únicos demônios que existem são aqueles que residem nos nossos corações. E é lá que a nossa batalha tem que ser travada. Essa colocação do Gandhi é uma percepção profunda de que o inimigo não está fora de nós. O inimigo está dentro de nós. Quando eu falo inimigo, é uma metáfora bem interessante para a gente fazer uma reflexão desse aspecto que é necessário que a gente compreenda, dessa força para enfrentar a vida como a vida é, mas sem duelar fora. E aí vocês vão perceber o seguinte, a humanidade ela está numa fase de extrema inconsciência do processo, onde no seu processo, na sua condição de profunda ignorância, de profunda incapacidade de lidar com as suas próprias questões, emoções, sentimentos, ela transfere isso para fora. É importante pensar que quanto maior o incômodo, quanto maior for a dificuldade do indivíduo lidar com ele mesmo, mais ele projeta no outro, como se o outro fosse, a questão fosse o problema, né? Mas a perspectiva desses três
dessas três figuras que eu coloquei aqui para a gente estudar, que é Epicuro, Nietzsche e Schopenhauer, é o seguinte, olha, a primeira coisa é você entender e aceitar que a vida é assim, não tem como você mudar. A primeira coisa é essa. A vida, ela de cara ela já começou a enxergar o que a vida era. Aí você tem uma enfermidade que gera uma sequela, ela começa a ser ridicularizada na escola, ela já vai enfrentando que a vida é dura, que o ser humano é cruel, sabe? E isso é uma coisa interessante pelo seguinte, se a gente parar para pensar um pouquinho sobre a nossa realidade social, nós vamos observar crianças e adolescentes, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, fragilizados ao extremo, mimados, incapacitados de receber um não, de aceitar as derrotas, porque há uma percepção, uma ideia de que você não pode frustrar a criança. Não, a vida vai frustrar a todo momento. Você não pode dizer um não, que você vai deixar um complexo, um trauma, mas a vida vai trazer situações de desafio, onde a todo momento você vai ter que lidar com um não, é perder o emprego, é tomar bomba, se bem que não sei se tem isso hoje em dia, não tem isso, mas enfim, é você ser reprovado numa prova, é você não passar, ter um desenvolvimento qualitativo em relação a uma matéria, que vai ter matéria que a gente vai ter dificuldade, então precisa uma energia maior para enfrentar essa batalha em relação àquela matéria. O que a gente percebe é o seguinte, existe, no momento atual, existe uma preocupação muito grande de querer dar tudo para os filhos. E aí é uma chamada de responsabilidade para nós, não é transferência para ninguém, que a sociedade, a construção é essa. Somos nós que construímos a sociedade, os comportamentos e as situações. É importante pensar o seguinte, há uma preocupação imensa, que é dar tudo. A vida não vai dar tudo. Vocês podem observar que isso é uma visão muito apaixonada da vida. Tem que ter tudo, não pode faltar nada. Gente, vai faltar muita coisa. E que bom se a gente aprender, no mínimo, a lidar com a escassez, com a falta, com a perda. Isso é para entender a vida já de cara como a vida é. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas que são cruéis. E se a vida negasse isso? E se isso não fizesse parte da nossa construção? Então, mostrar para uma criança, para uma adolescente, conversar, falar, olha, a vida é assim, a vida tem luta. Nesse universo que ele é virtual, é sentar com o adolescente, com o pré-adolescente, começar a conversar com a criança dentro de dosagens terapêuticas, aos poucos, e mostrando para a pessoa situações, conversando, falando, olha, tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não tem o que vestir. Tem crianças que pegam lixo e comem o lixo. Conversando com a criança, mostrando para a criança a realidade da vida. Mostrando que a vida é dura, terapeuticamente. Não entrar no YouTube e mostrar para a criança, às vezes, determinadas coisas que a criança, né, você vai gerar um impacto de uma vez só. Não, é conversando aos poucos, é orientando, olha, mamãe e papai que tá falando, ou mamãe, papai tá falando o seguinte, olha, nesse momento não dá, tá? Que a vida é assim. Papai e mamãe não fazem tudo que papai e mamãe quer. E aí eu pergunto para vocês fazem tudo que vocês querem fazer? Ainda aquelas pessoas que vivem e são profissionais de algo que ama, escolheu aquela vida, nós não fazemos o que a gente quer, gente. Nós não fazemos o que você quer. Eu falo pela própria artista. A pessoa fala assim, porque o artista... Aí tem uma visão, como que é a vida do artista? Eu vou filmar qualquer hora, vou mostrar para vocês qual que é a vida do artista. Vocês acham que o povo vai falar, você vive disso, como se a gente fosse vagabundo. Você vive disso, você tem que comprar, você tem que aprender administração financeira, você tem que aprender a estruturar uma empresa, você compra, você vende, você faz o marketing. E o povo acha que não trabalha, não. Que é dom. Você baixa o Chico Xavier e produz uma obra. Quem deras.
Quem deras. E aí é interessante o seguinte, para analisar, gente. Ninguém faz só o que quer. Só que alguém conta isso para a criança, para aquele ser que está chegando na vida ali, alguém prepara essa criança para enfrentar e para enxergar, para entender a vida de cara como é? Para virar e falar assim, olha, a gente se relaciona, mas a pessoa vai estar com a gente até quando a pessoa quiser. A gente não tem garantia de, ai, foram felizes para sempre. Foram não. Foram não. Será que a gente contaria, por exemplo, a vida da Frida numa história para... Ao invés de cantar o Feliz para Sempre, você conta a vida da Frida. Arrumou um cara que era um baita de um machista, sacaneou ela o tempo inteiro. Imagina, que história trágica. Mas é trágica, é a vida. Se a gente parar para analisar e refletir, quantas mulheres não passaram por situações semelhantes à da Frida, ou piores do que existia amor entre elas. Eles só não eram monogâmicos. Elas não, eles. Existia um amor entre eles. Eles só não eram monogâmicos. Mas existia amor. E quantas pessoas que vivem relacionamentos de tortura, de sofrimento, que nem amor não tem? Tem a subjugação do outro. Alguém conta para essa pessoa, olha, tem que ter um cuidado maior para você conhecer quem que você vai se relacionar, porque a pessoa forja uma coisa, na verdade a pessoa é outra. Ela vai falar com você na saúde, na tristeza, como é que é? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Ela vai afirmar votos com você que ela não vai cumprir nenhum. Pode ser que cumpra, pode ser que não cumpra. Por que a gente não bate esses papos retos assim? Porque se a gente já chegasse na vida entendendo o que a vida é, ia facilitar, porque nós não íamos ficar naquela fragilidade doentia, patológica. Ai, meu Deus, a pessoa foi lá, fez um comentário infeliz a meu respeito. Aí a pessoa fica uma semana chorando, porque a outra pessoa fez uma crítica. É muita sensibilidade, alguma coisa está por trás disso. Nós não fomos preparados para a vida, para enfrentar a vida como a vida é. Para virar e dizer, ó, tem morte, viu? Tem fome, tem crise. Quais não são os pais e as mães que negam a realidade financeira para os filhos? Não vou falar nada não, porque... Ué, mas a criança não come? A criança não usa o papel higiênico? A criança não, o adolescente, o jovem. É necessário saber do processo, até para aprender a lidar com as questões. Não, mas aí é um processo de negação. Volto a repetir, negar não é a questão, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso. O negar não resolve. Por quê? Porque se a gente ficar num processo de negação, sabe o que vai acontecer automaticamente? Você está na dor, e aí você vai ao extremo, que é para o prazer, uma busca desenfreada pelo prazer para tentar neutralizar a dor. E aí vem dependências, compulsões, vícios. Inconsciência em relação a esse processo não é boa solução. A boa solução é encarar de frente. Então a gente já percebe uma Frida que desde a infância ela já começa a perceber, fala, opa, o negócio aqui é bravo. A situação aqui é luta. E aí a gente vai perceber o seguinte, um baita de um pai, viu? Que ela teve, um baita de uma família. Por quê? Porque a Frida, gente, ela manifestava a sua realidade, os seus sentimentos, as suas características desde a infância e ela não era condenada por isso. Ela não era rotulada, ela não era impedida, eles permitiam que ela manifestasse a sua vontade. Tem um aspecto na história da Frida, que a Frida, ela desde menininha, ela gostava de se vestir de menino. Existem fotos da família, onde está a família toda, ela toda vestida de menino. Agora, gente, observa o tempo em que a Frida, ela viveu. Sonda o pensamento das massas hoje, em 2022.
para perceber que isso seria inaceitável a muitas famílias, ou talvez a maioria esmagadora. Eles simplesmente aceitaram numa boa a característica da Frida, permitia que ela se expressasse, viam até beleza nisso. Então, o pai foi uma figura importantíssima na formação do caráter da Frida. Quando ele coloca ela nas aulas de futebol, nas lutas, uma menina naquela época lutando. Ela foi fazer medicina. Era 1.000 e tantos meninos para 35 meninas. Na escola que ela estudou, só não conseguiu fazer o curso por causa dos problemas de saúde delas, limitações, né? Então, é importante pensar que a estrutura familiar, a gente sentar com os nossos amigos para conversar sobre coisas que são, de fato, edificantes, construtivas, sobre a vida, sem julgamentos e condenações, deixar a pessoa botar para fora. Deixar a pessoa colocar para fora o que pensa, o que sente, sem nenhum tipo de crítica extremada, de condenação à pessoa, mas ouvir, trocar ideias, refletir sobre as questões da vida que são as questões duras da vida mesmo. Que pode observar, dentro da nossa cultura, olha que interessante, a gente vai começar a entrar nos pontos terapêuticos. Vamos supor que você esteja passando por um momento de muita dificuldade em alguma fase da sua vida, em algum aspecto da sua vida. Você está com o coração partido, você está precisando de conversar com alguém, você está precisando chorar, porque quando você não cabe mais em você, isso, guardem isso que é importante para entender, Frida. Isso sai de você, isso transborda. O que é o choro? Se não transbordamento da alma, do ponto de vista da alegria e do ponto de vista da dor. Chorar é terapêutico. Falar sobre isso é terapêutico. Quando você fala, você está visitando a sua dor, você está olhando de frente para a sua dor, naquele momento você intensifica sim, mas logo depois vem um certo alívio, que você botou para fora, você enxergou aquilo de frente, você não fica negando aquilo. Porque falar é assumir. Porque falar é dar forma, é nomear. Porque falar é exteriorizar aquilo que está no campo do sentimento, você só está sentindo aquilo. Mas comumente, a pessoa quando vai botar para fora, quando ela chora com alguém, a pessoa fala, não fica assim, não. Não chora não, bobo. Boba, ainda chama de boba ainda. Chora não. Já viram isso, sim ou não? É assim ou não? Ou a pessoa não chora, se quiser xingar, xinga. Fala palavrão, bota para fora, agora é a hora. A nossa cultura de negação da dor. Nossa cultura de negação do sofrimento. Não, fica assim, não. Por quê? Vamos falar sobre isso não, porque ninguém sabe lidar com isso. Vocês estão entendendo? Porque se eu boto para fora, se o outro bota para fora a sua dor, de alguma maneira isso me afeta. Por quê? Nos mostra vulneráveis, me faz pensar sobre coisas que eu não penso na vida. E aí vem, não chora não, não fica assim não, vai sair. Você terminou o relacionamento, arruma outro que aí tá tudo certo. Ou seja, você tampona aquela dor, entende? Você não cura, não fecha um ciclo de um relacionamento. Você coloca outra pessoa no lugar e fica aquela coisa encalacrada, você tá entendendo? E aí você fala, não, mas já resolvi, tá tudo... Não resolveu não. Você não fechou o ciclo. Resolveu não. Porque demanda tempo para fechar ciclo. Quem já saiu de relacionamentos aí, que são relacionamento profundo, sabe disso, demanda tempo para você criar um processo de desvinculação primeiro físico, depois magnético, depois emocional, sentimental e por aí vai. Demanda tempo, você tem que ir sempre revisitando esse processo
Mas toda vez que a gente revisita esses processos, é óbvio que você vai sofrer. Só que ninguém quer resolver, porque você vai querer sofrer. E aí o que a gente faz? Faz cara de paisagem, como se tudo tivesse certo. Só que não tá. E aí um problema vai sendo construído em cima de outro, em cima de outro. Daqui a pouco, quando você vê, você tá como? Tá péssimo. Cheio de reações. Entende? Porque dentro de você as coisas não estão resolvidas. E aí você começa a sentir uma pessoa péssima. Mas na verdade não. Você só tá com várias questões que foram ciclos que não foram fechados. Você não consegue exprimir suas emoções, você não consegue falar sobre o assunto. E é outro ponto importante. Se é que tem com quem falar sobre os assuntos, que é outro ponto. Isso, para mim, é um ponto caro. Você vai conversar com uma pessoa, que tem uma percepção da vida infantil sobre a vida? Você vai ter que dar uma aula para a pessoa. Esse é o momento de você dar aula? Não, é de você falar ali, você tem que ficar explicando as coisas para a pessoa. Eu acho isso desgastante, com sinceridade. Por isso que até para você conversar com alguém, você tem que conversar com quem tem uma maturidade, tem um determinado nível de conhecimento, também visita suas dores, enfrenta a vida como a vida é, porque senão tem que ficar dando aula para a pessoa. E aí não dá. É óbvio que você vai procurar um profissional da área da saúde, da psicologia, da psicanálise, o mínimo de segurança emocional a pessoa tem que te oferecer. De maturidade, de entendimento sobre os processos, para conduzir o diálogo ali de uma forma agradável, mas segura, que você vai entrar em pontos que são muito complicados, muito desafiadores. E aí eu acho a Frida fantástica pelo seguinte: você fala assim, não, mas preocupa não, a vida vai melhorar. Sabe essas promessas que a gente faz? E eu não consigo entender embasada em quê? Volto a repetir, é um positivismo infantil. Você promete uma coisa que você não pode garantir nem para a sua vida. Como é que você promete? Se eu vir para o Alberto, não fica assim, não, as coisas vão melhorar, meu amigo. Tem coisa que há males que vem para mais males ainda. É a vida da Frida. Tá ruim, filha? Apertem os cintos que vai piorar. Ah, Rose, mas você tá brincando com isso? Tem coisa que se a gente não fizer uma piada, a gente surta. Nós não temos garantia de falar com ninguém que as coisas vão melhorar. Agora, aí entra um outro ponto. Melhorar em qual sentido? Aí vem o Nietzsche e fala, o que não me mata me fortalece. Poxa, então arrasou, Nietzsche. E aí ele vem e propõe o super-homem. O que é o super-homem? É o homem, é o ser que se supera a todo momento. Se eu pudesse falar sobre Frida, em uma palavra eu falaria superação. Superação. Se eu pudesse, apesar de que Frida para mim é viva a vida, que foi a flexão que eu comecei. Será que a Frida, se falasse para ela, seu Frida, você quer voltar para viver tudo de novo? A última obra dela, qual é? É a obra das melancias. Cor viva, um contraste entre o verde e o vermelho. E em uma melancia está escrito, viva a vida. Viva a Vida é uma obra muito importante, sendo conhecida como a última pintura feita por Frida Kahlo. Apesar da saúde deteriorada, o título desta obra é um título à vida. As frutas e as formas como foram pintadas transmitem entusiasmo por conta da cor vermelha vibrante nas melancias e da frase que a artista escreveu 8 dias antes de morrer. Uma mulher, para viver o que ela viveu, para chegar no final da vida dela, ela projetar aquilo em obra. Viva a vida. Ah, você tem que ser uma gigante. Uma gigante, não é qualquer pessoa, não, gente.
A verdadeira heroína, que é essa questão que o Nietzsche vai colocar pra gente, entende? O super-homem. E aí é homem no sentido de humanidade, é contextual, é da época, né? Dizer homem. Mas é o super ser. É o ser que se supera. Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? Grande no homem é ele ser uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Você vai para além do humano. Entende? Por exemplo, uma Djamila Ribeiro, uma filósofa preta, acadêmica, é uma super mulher. Porque diante de uma vida, de um projeto de vida, de um começo, você olha e fala, vai dar nada não. Olha aí, que gigante! Esse tipo de mulher é o super-homem do Nietzsche. É uma Frida, é um Geraldo Rufino que comia do lixão, e hoje em dia é um dos empresários mais bem conceituados do Brasil, para além do empresário, para além do rico de dinheiro, rico de valores, rico de estrutura psicológica. Ele brinca, o pessoal fala com ele, você não ficou com complexo, Geraldo? Você ter comido do lixão? Ele falou, não, eu criei anticorpos. O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro, quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no preceito de ajudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma, se daqui 10 anos, 20 anos, se você não puder comprar o preceito, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei para meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões, os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos abrir a terra, então... Ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez, só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. Comia do lixão, não tinha complexo, não tinha nada dessa coisa de, vai ficar nada. Ele falou, criei anticorpos, não criei complexo, não. Anticorpos. Não adoeço, sou uma pessoa forte. Isso é a vida. Só que às vezes a nossa sociedade quer o quê? Não, tadinho da criança, a criança não precisa passar por isso, vai levar a criança no velório, tá com o corpo estendido. Para entender que aquilo faz parte da vida. Que a gente tem que aproveitar os laços. Hoje nós estamos aqui, possivelmente,
Ou pode acontecer alguma coisa, amanhã não estou aqui mais, e aí? Vocês vão ficar sofrendo, arroz, queria ter aproveitado mais. Gente, todo mundo sabe que a morte é um fato, hein? Por que nós ocidentais temos tanto problema com isso? A Frida, quando viu que ela estava, o que ela fez? Fez questão de ir com as pernas amputadas na minha própria exposição. Talvez qualquer um de nós teríamos vergonha disso. Nossa, as pessoas vão me ver nessa situação, porque o Chico, hoje em dia, você está lá em Capitólio, aí você tira foto, mostrar que você está numa... Entende? Vai mostrar, estou muito bem, estou aqui feliz, tá nada. O ser humano é um cadáver adiado. O ser humano é um cadáver adiado. Agora, só enfrenta a morte quem sabe viver a vida. Só celebra a morte quem vive a vida. É a cena que eu vi do menininho, irmãozinho, a menininha era bebezinho de 1 ano e meio, a gente estava no velóriozinho dessa menininha, minha sobrinha, né, minha sobrinha neta, o irmãozinho dela, menininha assim de uns, acho que uns 5 aninhos, 6 aninhos, foi lá pegar uma florzinha, olhou para mim, tava a coroa do lado lá, ele olhou para mim, olhou para a coroa, tipo assim, posso pegar, né? Pedindo permissão, foi, pode pegar a florzinha, leva lá. Foi lá, colocou e acariciava o bebezinho, o corpinho da bebê. Coisa mais linda do mundo, não vou esquecer isso nunca. Coisa mais linda, você pode ter certeza que esse ser humano vai crescer compreendendo, olha, faz parte. Crianças, bebês morrem. Crianças morrem. Isso é enxergar a vida como a vida é. A valorização partindo daí é uma valorização profunda. Não é uma coisa... nossa, flor... E os espinhos? Não, pelo amor dos espinhos, não. Pelo amor de Deus. Que amor esquizofrênico é esse? Que visão esquizofrênica da vida é essa? Pela metade. A roseira tem espinho. Isso te pede um trato com a roseira. O espinho não é para te punir, para te... Não, faz parte da vida. Você está no corpo, você está sujeito a acidentes, está sujeito a doença. Agora você é mais que corpo. Entende isso? Nós somos mais que corpo. Porque se fosse só corpo, não teríamos pessoas, às vezes, com limitações das mais variadas, pessoas que só... Temos esses exemplos aí na internet, todo dia a gente vê pessoas